12 diz assim, Davi falando com o Senhor: Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a te obedecer. Vamos ler mais uma vez? Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a te obedecer. Amém. Queridos, por onde anda a nossa alegria da salvação? No meio do Salmo 51, aqui nessa passagem, Davi rasga o coração dele e apresenta esse pedido ao Senhor, após ter reconhecido o quão distante ele estava do seu Deus. O Salmo 51 nos mostra um homem profundamente angustiado quando ele reconhece o quão longe ele estava de Deus, como que ele estava mergulhado numa prática de vida que desagradava a Deus de uma forma assim absoluta. E aí Davi, como muitos aqui, isso que é incrível, Davi possuía muitas experiências com o Senhor. Davi não conhecia Deus só de ouvir falar. Davi tinha uma caminhada, era experimentado, era um homem experimentado na sua fé. Como muitos de nós aqui, Davi sabia que o Senhor o amava, que o Senhor cuidava dele. Davi tinha testemunho para dar da sua vida com Deus. O problema é que não é raro a gente constatar que mesmo Deus sendo tão gracioso para com a gente, muitas vezes a gente se encontra distante, apáticos, indiferentes. Muitas vezes a gente se encontra absolutamente desanimado em nosso relacionamento com Ele, em nosso relacionamento com as coisas do reino dEle. Por que essas coisas acontecem? Como que uma pessoa como o rei Davi, conhecido na própria palavra de Deus como um homem segundo o coração de Deus, como que esse homem chega ao ponto de falar isso? Senhor, devolve-me a alegria da salvação. E é importante a gente esclarecer aqui que a alegria da salvação, Davi não estava falando de felicidade, de um sentimento de felicidade. Davi não estava com crise de serotonina. A alegria da salvação mencionada por Davi aqui no verso que a gente leu é um fogo, é uma paixão, é um entusiasmo em nossa vida e nosso relacionamento com Deus. É uma alegria que nos livra de flertarmos com coisas que desagradam ao Senhor. É um estado de deleite, de plenitude, que depende exclusivamente da nossa intimidade com o Senhor, da nossa intimidade com o Espírito Santo de Deus. E aí, meu irmão, se você nunca experimentou isso, esse entusiasmo, esse deleite, essa paixão no seu relacionamento com o Senhor, questione aí no seu coração se de fato você teve um encontro real com Cristo. Muitas pessoas se encontram com a religião, muitas pessoas se encontram com a igreja. Tem gente que fica encantado com a igreja oceânica, tem gente que fica encantado com alguma outra igreja, tem gente que fica encantado com um grupo de louvor. Mas é importantíssimo você ter certeza que você teve um encontro real com Cristo e que isso mudou a sua vida para sempre. Jesus não é uma pessoa. Jesus é uma pessoa. Jesus não é uma religião. Às vezes a gente confunde a nossa religiosidade, o cumprimento de cerimoniais, a prática de cerimoniais, com um relacionamento pessoal com um Deus pessoal. Existem várias religiões que não possuem um Deus pessoal. No cristianismo a gente se relaciona com uma pessoa viva. Amém? Então não é o cumprimento de rituais religiosos que vai fazer a gente se tornar íntimo de Jesus Cristo. Então, se você nunca teve uma experiência real com a pessoa de Cristo, não saia daqui hoje à noite sem pedir ao Senhor a sua alegria da salvação. Amém, meu irmão? Isso vai mudar não só a sua vida hoje, presente, mas vai mudar a sua eternidade. Então não existe um ser humano saudável sem a presença dessa alegria em seu coração. Por isso eu perguntei logo no início, por onde anda a nossa alegria da salvação? E o contrário dessa alegria, o contrário desse entusiasmo, é a indiferença,
é a apatia, a letargia, o desânimo. Há muita gente dentro de nossas igrejas absolutamente indiferentes, apáticos, desanimados com as coisas do Senhor. Não louvam, está rolando o momento do louvor, uma presença do Espírito queimando o coração da gente, e a pessoa indiferente. E eu já tenho mais de 30 anos de evangelho, eu consigo olhar para a pessoa e saber se a pessoa está, de fato, distraída ou se ela está apenas num outro planeta. Tem pessoas que você olha o semblante dela, ela está em outra galáxia. Não está distraída, ela só não está aqui, só o corpo. Tem gente que não participa de nada. Tem a possibilidade de comungar, de ter comunhão com os irmãos, de frequentar a célula, mas não participa, faz questão de não ir. Pode contribuir, tem a condição de contribuir, de se envolver financeiramente com o reino, mas não contribui. Não dão testemunho do Evangelho, não falam de Jesus para ninguém, se arrastam ou são arrastados por outras pessoas. Perderam totalmente o entusiasmo, o fogo, a paixão, o encanto, o deslumbre por Jesus Cristo. E aí são tomados por uma frieza espiritual aterradora. Na verdade, a gente tem que reconhecer que alguns fatores, algumas coisas acabam entristecendo e desanimando a gente. Longos períodos de sofrimento, ou longos períodos de enfermidade, doenças com prognóstico sombrio, podem de fato entristecer profundamente a nossa vida, a nossa alma. Expectativas frustradas. Muitas vezes a gente cria o problema e aí pede para Deus resolver o problema e ainda diz para Deus como que Ele tem que resolver o problema. E aí Ele não resolve, Ele não atende a nossa ordem e a gente fica frustrado, fica triste, desanimado. Quero mais saber disso. Não. Às vezes, a gente fica desanimado por causa de um ativismo eclesiástico compulsivo. Tem gente que trabalha dentro da igreja, se envolve em todas as atividades, e às vezes ela não se examina para saber se aquilo que ela está fazendo é de fato para Jesus ou só para fazer massagem no seu próprio coração. Para dizer, como que eu sou bom, olha como que eu faço uma porção de coisa. E aí chega um momento que estafa, cansa, desanima. Ou o contrário, tem gente que desanima na caminhada por causa do sedentarismo eclesiástico. Se você não conhecia isso, eu acabei de inventar agora. Sedentarismo eclesiástico é aquele crente que só senta, é o espectador gospel, não faz nada. Ele fica igual o passarinho com a boca aberta no ninho, medalha, 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 medalha. Não faz nada. E aí chega um momento que esse não fazer nada cansa. Ele fica fadigado de não fazer nada. Então eu não estou falando desse desânimo. Para fazer a gente perder a alegria da salvação, a Bíblia revela que a principal força, a principal mola propulsora que destrói a nossa alegria espiritual é uma força que está intimamente relacionada à prática deliberada de pecado. A Bíblia deixa bem claro que o que rouba, o que faz a gente perder na nossa caminhada a alegria da salvação, que cai o encanto, a gente perde o deslumbre por Jesus Cristo, é o nosso envolvimento deliberado, intencional, constante com o pecado. Então, viver num caminho equivocado, como se nada demais estivesse acontecendo, isso deixa a gente ainda mais egoísta, ainda mais monstruoso, ainda mais a nossa imagem e semelhança. E aí vai deixando a gente cada vez mais longe de Deus e longe do propósito de Deus para a vida da gente. E aí, meus irmãos, foi exatamente isso que aconteceu com o nosso irmão Davi. Ele não investiu na manutenção do seu relacionamento com Deus, na sua intimidade com Deus. E aí um dia Davi, que é algo como uma infiltração numa parede, é algo que começa devagarinho. Só que um dia a parede cai, uma parede infiltrada cai. E aí Davi, num determinado dia, foi se encontrando tão longe, tão apático, tão distante, tão indiferente na sua relação com Deus, que ele achou absolutamente normal se encantar por uma esposa de seus oficiais, de um de seus oficiais.
Davi investiu intencionalmente no pecado. Não foi um acidente. Que pecados acontecem na vida da gente, na vida do cristão, por acidente. Intencionalmente é o que a gente chama na teologia de pecado deliberado, de comissão, intencional. E aí Davi investiu intencionalmente no pecado. Davi cometeu adultério com a esposa de Urias, um de seus oficiais, e depois arquitetou de forma ardilosa um plano para se livrar do marido traído. E o mais assustador, Davi continuava vivendo como se nada de errado estivesse acontecendo. Isso que é assustador, porque Davi veio da mesma fábrica que você saiu, que eu saí. Isso me enche de temor e de terror. Como que a gente pode dizer, como nós podemos dizer que somos de Jesus, nos lambuzarmos no pecado e a gente viver o dia a dia da gente, dentro da nossa comunidade da fé, como se nada de errado estivesse acontecendo com a gente? No caso de Davi, a perversão no seu modo de viver só acabou quando Deus enviou o profeta Natã para falar com ele, para expor o pecado para ele. Davi, um homem tem na sua vida uma única ovelhinha. Um outro homem que tem várias ovelhas, chega perto desse homem e rouba a sua única ovelhinha. O que a gente tem que fazer com esse homem, Davi? Tem que matar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí Natã chega, Davi, esse homem é você. E aí Davi reconhece, descobre o quão longe ele estava do Senhor, e aí nesse momento ele descobre, eu perdi a alegria da minha salvação. Olha em que ponto chegou a minha vida. Olha como que eu me envolvi com o pecado, olha como que eu estou longe da vontade de Deus para a minha vida. E aí Natã expõe para Davi o seu pecado, fala para Davi o que haveria de acontecer, fala para Davi das consequências daquilo que Davi plantou, porque, meus irmãos, invariavelmente a gente colhe o que a gente planta. Muitas vezes o nosso pecado respinga nas pessoas que estão mais perto da gente. Deus perdoa um coração arrependido, mas não necessariamente vai livrar a gente da consequência do nosso pecado. É a lei da semeadura, guarde isso. O que o homem plantar, ele também vai colher, porque de Deus não se zomba. Davi sabia disso, ele estava entristecido, arrependido e profundamente abalado quando ele escreveu o Salmo 51. Depois não deixe de ler esse salmo completo quando você chegar em casa. Meus irmãos, pode acontecer o mesmo comigo e com você. Ou algo pior. Se a gente não assumir um compromisso hoje de amor e de responsabilidade com o nosso Deus. Se a gente não zelar pelo nosso relacionamento diário com o Senhor. Observe o que aconteceu com Davi. Ele possuía inúmeras experiências de intimidade com Deus, não era novo na fé, pelo contrário, era um homem experimentado na sua fé. Mas ele foi se distanciando da palavra, foi se distanciando da obediência à vontade de Deus, e aí rapidamente ele perverteu o seu relacionamento com Deus. Veio perder o encanto, veio perder a alegria, e muitas vezes isso acontece com a gente. Anos caminhando com o Senhor e sem você conseguir mensurar, perceber, você perde o encanto por Jesus, você não se alegra mais com a manifestação do poder dele, com um milagre, você não sente absolutamente mais nada no momento do louvor. Ir para a célula, ter contato com os irmãos é um fardo. E aí você vai perdendo a atração pelas coisas do reino. Graças a Deus, a salvação a gente jamais perde. Se você foi de fato salvo por Jesus Cristo. Tem gente que é salvo por outros negócios, aí vai perder. Mas se você foi salvo por Jesus Cristo, você nunca vai perder a salvação. Mas a alegria da salvação, a palavra diz que você perde. Se você se envolver com o pecado. Você perde a alegria da salvação, você perde o encanto, você perde o deleite de ser alvo da graça de Deus, você perde o brilho. O que aconteceu com o rei Davi, autor desse salmo, pode acontecer com a gente. Por isso, meus irmãos, por onde anda a nossa alegria da salvação?
Não perca ela de vista, você tem que saber onde que ela está. Será que assim como Davi hoje, há alguém aqui nesse auditório precisando resgatar a sua alegria da salvação? Ou até mesmo precisando receber pela primeira vez essa experiência que marca a nossa eternidade. Talvez a gente esteja andando há tanto tempo com o reino, com as coisas do Senhor, com o ativismo, e a gente não consegue mais nem enxergar o estado que a gente se encontra. A gente vai vivendo, se auto-enganando, fazendo de conta que está tudo certo. E aí, meu irmão, como é que você está? Aí, tudo na paz, tudo na bênção. Frases automáticas. E aí, querido, essa é a minha palavra para vocês essa noite. Se alguma coisa parecida com isso está acontecendo com você, se você tem andado diferente, sem entusiasmo, na verdade, indiferente às coisas do reino e à sua justiça, a palavra de Deus, aleluia, ela nos revela, ela nos ajuda, ela nos aponta o caminho da salvação e ela nos aponta o caminho para a gente restaurar no nosso relacionamento com Deus a alegria da salvação. Amém? Então, a primeira ação prática que a gente tem que fazer, anote aí. Primeira coisa que a Bíblia nos orienta é a gente examinar constantemente o nosso coração. Examine constantemente o seu coração, meu irmão. Davi sabia que a origem de seu problema, bem como o lugar onde a alegria da salvação habita, é no nosso coração. É lá no interior do nosso coração que Deus habita, Deus faz a obra dele. Davi sabia que sozinho ele jamais conseguiria mudar o próprio coração. Mudar o coração de um ser humano é algo que só o Espírito Santo consegue fazer. Só o Espírito convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, depois dessa experiência terrível que Davi relatou aqui no Salmo 51, Davi escreveu outros salmos e passou a orar dessa maneira. Olha como é que ele ora no Salmo 139, versículo 24. Senhor, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Esse é o autoexame que a gente precisa fazer diariamente. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Eu não, tem coisas que eu consigo enxergar, Senhor, mas tem coisas que eu não consigo enxergar. Espírito Santo me ajuda a discernir se tem algum desejo, algum intento, alguma prática, alguma ação que desagrada ao Senhor. E dirige-me, restaura. Igual o GPS não fala? Reconfigurando rota. Não tem aquele negócio? O Espírito Santo faz isso com a gente toda hora. Mas o seu GPS tem que estar ajustado. Você tem que fazer essa oração. Senhor, examina o meu coração. Vê se eu peguei um caminho errado. Um atalho que eu jamais deveria ter entrado. Meu irmão, examine constantemente o seu coração. Que segundo a Bíblia é desesperadamente enganoso. Não confie em si mesmo. Por isso que Deus nos coloca numa família para a gente andar junto. Porque às vezes a gente tem alucinação, o coração diz, estou sentindo, estou enxergando. Não tem nada disso acontecendo. Muitas vezes Deus vai revelar para você, para mim, um caminho equivocado, quando a gente está a sós com Ele, no nosso momento a sós com Ele. Mas se você não fica a sós com Deus, Deus vai tentar falar com você através da leitura da Bíblia, momentos como esse de pregação da palavra. E aí, se você nem lê a Bíblia e nem vem aqui na igreja prestar atenção na pregação da palavra, às vezes Deus vai enviar até você um Natã, um profeta, um cajadão, pancadão. Não é de funk não, pancadão de gospel. Um servo dele para falar diretamente com você aonde você tem vacilado. O fato é que um cristão tem que ser uma pessoa de oração. O que nos diferencia de outros seres humanos na face da terra é que a gente tem a possibilidade real de falar com Deus Criador em todo momento. O véu foi rasgado, meu irmão. A gente não tem mais despachante, não tem mais sacerdote, sumo sacerdote. Você fala com o Criador a qualquer momento. Um cristão que não ora a todo instante está perdendo a sua característica de cristão. A ausência de uma prática diária de oração implica automaticamente no afastamento do seu Deus.
Se você não tem o hábito de orar sem cessar, você tem o hábito de se afastar sem cessar de Deus. Paulo deixa isso registrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Está escrito: orai sem cessar. Em todo momento. O pastor está pregando, você tem que estar orando. Senhor, não deixa minha mente distrair. Senhor, não deixa minha mente vagar. Senhor, não deixa eu ficar prestando atenção na lâmpada que está queimada aqui em cima da minha cabeça. Senhor, orar sem cessar. O tempo todo, entrou no trânsito, antes de chegar em casa, você vai rever o seu cônjuge, os seus filhos, antes de abrir a portinha da sua casa, ore, para que seus filhos encontrem primeiro com Jesus. Então será através dessas pequenas ações, dessas pequenas orações, que Deus vai exortar e vai corrigir a gente, e vai manter a chama acesa, vai manter a nossa alegria da salvação no lugar que ela tem que ficar. Meu irmão, a gente precisa passar mais tempo conversando com Jesus. Qual foi a última vez que você orou? Você orou antes de vir aqui para a igreja? Você orou antes de sair de casa? Você orou hoje antes da refeição? Quantas vezes no nosso dia nós falamos com o nosso Deus? Examine o homem a si mesmo. Você tem que examinar o seu coração. E aí, meu irmão, se você examinou o seu coração e está tudo bem, pô, dá um glória a Deus aí. Mas se não está tudo bem, tem a segunda ação, a segunda aplicação prática que você tem que fazer. Examinou seu coração, viu que está no negativo. Segunda aplicação, arrependa-se, confesse o seu pecado, clame por perdão e arrependa-se. Faça o caminho de volta. Na primeira epístola escrita pelo apóstolo João, ele afirmou, ele deixou registrado. 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados para Jesus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu irmão, então se você se coloca diante do Senhor injusto, comprometido, pervertido, cheio de coisa errada, confesse os seus pecados, verbalize isso. Eu sei que o Senhor sabe tudo o que você fez, mas verbaliza, a sua alma precisa falar. Senhor, eu errei, eu pequei contra o Senhor nisso, nisso e nisso. Pequei contra os meus irmãos nisso, nisso e nisso. Pequei contra a tua igreja nisso, nisso e nisso. Me perdoa. Foi isso que Davi fez, meu irmão. Você está com o Salmo 151 aberto aí? Acompanhe comigo no primeiro verso. Salmo 51, os 3 primeiros versos. Olha como que Davi inicia a sua oração para o Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Meu irmão, essa é a oração que a gente tem que fazer sempre que o Senhor nos falar que estamos distantes dEle. Sempre que o Espírito Santo nos incomodar, acender aquela luz, algum irmão falar com você, meu irmão, por onde você tem andado, o que está acontecendo com você? Tenha esse momento, tenha essa oração com o Senhor. Meu irmão, se a gente perde o encanto por Cristo, esse deslumbre pelo nosso Deus, se a gente perde o temor, a gente é igual caminhão sem freio morro abaixo, ninguém segura. Você já viu alguém parar caminhão sem freio morro abaixo? Quando a gente perde o deslumbre, o encanto por Cristo, é uma tragédia morro abaixo. Davi reconheceu sua fraqueza e pediu sustento, pediu socorro. O que ele fala no versículo que a gente leu, no verso 12? Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a te obedecer. Senhor, eu não quero só o entusiasmo, a alegria de voltar a caminhar com o Senhor. Não, eu quero que o Senhor me sustente. Não quero que isso aconteça de novo. E eu quero estar pronto para te obedecer. Eu quero ter uma vida de obediência ao Senhor. Davi reconheceu sua fraqueza e pediu socorro. Irmãos, a gente precisa querer isso, desejar isso. Eu preciso pedir isso constantemente ao Senhor. Senhor, restaura a alegria da tua salvação na minha vida. Que isso me afasta do pecado, isso me afasta de pecar contra o Senhor, contra os meus irmãos.
Quando um noivo está encantado por sua noiva, ele não tem olhos para nenhuma outra. Por isso que o nome é encanto, ele está encantado mesmo. Nada que apareça na frente dele tira o olhar, a fixação dele pela sua noiva. Ninguém que esteja vivendo no estado de pleno deleite por uma pessoa consegue traí-la ou entristecê-la. A gente só trai o nosso cônjuge, a gente só trai uma amizade, a gente só entristece um irmão quando a gente perde o encanto por Cristo. Essas coisas só acontecem na caminhada cristã porque em algum momento a gente deixou de nutrir, de investir intimidade, na nossa intimidade com Cristo. Davi pediu para Deus sustentá-lo, porque Davi sabia que com as próprias forças, só com um histórico de experiências, não seria suficiente para mantê-lo de pé. E aí ele pede: Senhor, me ajuda a te obedecer. Obediência é necessário para manter saúde no nosso relacionamento. A obediência já é um reflexo de um espírito que reconhece e que é sustentado pelo Senhor. Mas aí, meus irmãos, eu quero fazer um parênteses aqui. Para você obedecer ao Senhor, no mínimo você tem que saber o que Ele espera de você. O que Ele espera da gente, o que Ele espera da nossa prática diária. Eu e você, a gente precisa saber qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Só assim a gente vai ter parâmetro para saber se eu estou obedecendo ou desobedecendo. Não tem como tentar caminhar com Jesus na base do achismo. Eu acho que Jesus vai por ali. Eu vou fazer o Nidunite. Não dá para caminhar com Jesus dessa forma. Sem saber quem Jesus é, sem conhecer o seu caráter. Como que você vai se encantar por alguém que você não conhece? E aí, como que a gente conhece Jesus? Através da sua palavra. O ápice da Bíblia, o ápice da revelação de Deus é Jesus Cristo. Se você não tem conhecimento bíblico, se você não lê a sua Bíblia, se você não estuda, se você não vai no fim de semana de treinamento, se você não dá ordem na tua agenda para estar aqui numa quarta-feira à noite, no sábado à tarde, que Jesus que você conhece? Que Jesus é esse que você diz que serve, que ama, que conhece? Ninguém poderá dizer: devolve-me a alegria da salvação, se não sabe nem o que é salvação, se não sabe nem se é salvo. Então, uma leitura superficial da Bíblia torna superficial o nosso relacionamento com Deus. Vocês se lembram do tsunami que ocorreu no final do ano de 2006? Naquele dia, 26 de dezembro, um casal de mergulhadores havia deixado o seu barco, né, na superfície, e eles estavam fazendo mergulhos profundos. Quando eles voltaram à superfície, eles olharam a tragédia que tinha acontecido. Tudo que estava na superfície, a tragédia levou, o tsunami levou. Mas esse casal estava salvo porque eles estavam nas profundezas, eles mergulharam fundo. A tragédia passou longe deles. Meu irmão, essa ilustração é perfeita para mostrar para a gente o que acontece com a gente quando a gente mergulha no nosso relacionamento com Deus, na nossa intimidade com o Senhor. Pode passar tsunami, pode passar terremoto, pode passar... Eu ia falar o nome de um governante aí, mas deixa para lá. Pode passar uma porção de crise, de tragédia, de gente esquisita. Se você estiver fazendo um mergulho profundo na presença de Deus, essas coisas não vão te atingir, não vão atingir o seu casamento, não vai atingir sua vida material, não vai atingir você, por quê? Você mergulhou fundo no seu relacionamento com Deus. Salmo 25, versículo 14, diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. A esses o Senhor dará a conhecer os seus propósitos. Aleluia. Meu irmão, você só vai saber qual é a vontade de Deus para a sua vida se você buscá-lo intensamente. Se você priorizar esse relacionamento íntimo com o Senhor. Se de fato você passar a orar sem cessar, conversar com o Senhor em todos os momentos. Meu irmão, se você perdeu a sua alegria, o entusiasmo,
Saia da mesmice, saia da superficialidade. Lance no mergulho profundo com o Senhor hoje à noite, amém? Peça isso a Ele, Ele te pega pelas mãos e te leva para águas profundas. A gente canta isso aqui nos nossos louvores. Terceira atitude que a gente deve colocar em prática. Fez essa oração, reconheceu o seu pecado, pediu perdão. Agora, meu irmão, expresse a sua gratidão pelo perdão recebido. Dê testemunho público de como que a sua vida mudou por causa do perdão que você recebeu. Demonstre a sua gratidão. Isso é importantíssimo para a nossa fé, para a nossa alma, demonstrar de forma concreta a nossa gratidão pelo perdão recebido. A resposta de um coração agradecido é fazer algo que demonstre a nossa gratidão. Olha o que Davi fala no Salmo 51, no verso 13. Ele pede para Deus restaurar a alegria da salvação, pede para Deus sustentá-lo, dar um espírito obediente. Olha no verso 13 o que ele fala. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. O que ele está falando? Senhor, se isso acontecer na minha vida, eu vou virar um missionário em tempo integral na minha vida, na minha história. Eu vou falar para todo mundo a mensagem das boas novas. Eu vou falar para todo mundo como que eu estava e o que o Senhor fez na minha vida. Falar de Jesus passa a ser algo normal na vida de um cristão que reconhece o perdão que recebeu do Senhor. É natural. Você senta para conversar, senta para cortar cabelo, senta para fazer a manutenção do carro e naturalmente você começa a falar do seu relacionamento com Deus, com Cristo. Uma experiência redentora com a graça de Deus cria na gente uma urgência de falar de Jesus para as outras pessoas. Não é para se tornar aquele cristão, aquele crente chato que a gente brinca aqui e fala sobre isso algumas vezes. Não é isso. Mas se você está encantado, se você está vivendo um momento de deleite, de deslumbre no seu relacionamento com Cristo, naturalmente você vai falar dele para todas as pessoas. Não é assim nos nossos outros relacionamentos, quando você está encantado com o nascimento de um filho, com um namoro que você vem orando há anos para Deus te dar aquela namorada, e Deus ouve a sua oração, não dá a sua namorada para o Ricardão, dá para você, e aí você fica encantado e começa a falar assim, sabe que eu estou namorando? Sabe que eu estou namorando? Sabe? As pessoas vêm, e de novo ele vai falar que eu já sei que você está namorando. Por quê? Você está deslumbrado. É esse deslumbre que a gente precisa construir na nossa caminhada com Cristo. Eu não posso perder essa chama, eu não posso deixar ela arrefecer, eu não posso deixar que fique só aquele foguinho do piloto automático, não. Eu quero incendiar mesmo. Como a gente brinca, eu quero estar no óleo, pegando fogo. Não é só no sapatinho, não, tem que pegar fogo nas pernas, pegar fogo em tudo. Começando no coração. A gente passa a sentir uma forte vontade de contar para as pessoas quem Jesus, como que a gente se relaciona com Jesus. E aí, meus irmãos, Davi continua a sua oração no Salmo 51, pedindo para que Deus encha os seus lábios com louvores, que ele tenha sempre um espírito voltado para essa adoração, para expressar gratidão. Isso é gratidão. Meus irmãos, o poder de Deus que ressuscitou Jesus ao terceiro dia, pode ressuscitar a nossa alegria da salvação, amém? Aleluia! Jesus está sempre concedendo a alegria da sua salvação por um coração quebrantado e arrependido, tenha certeza disso. Se você se apresentar diante dele com um coração quebrantado e arrependido, ele vai fazer coisas muito maiores do que você possa pensar, pedir ou imaginar. Ele vai restaurar a nossa alegria da salvação, ele vai tirar a gente da apatia, de qualquer forma de desânimo. E aí, meus irmãos, meu desejo aqui, assim como Davi, que a gente olhe, que a gente examine o nosso coração todos os dias, a gente avalie a nossa situação, nosso relacionamento com Deus todos os dias, e se estivermos bem, eu falei sério, dê glória a Deus, agradeça a Deus por uma vida saudável com o Senhor. Mas se a gente, depois de uma avaliação, a gente perceber que não está bem, a gente precisa repetir a mesma frase que Davi repetiu. Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a te obedecer. Amém? Vamos orar? Senhor querido, a única maneira, Senhor, de vencermos o desânimo e a apatia espiritual é
é renovando o nosso encantamento pelo Teu Filho Jesus. Pai, por favor, ajuda-nos a diariamente, Senhor, a gente investir na nossa relação com o Senhor. Restaura em nós a alegria da Tua salvação, Senhor. Aumenta o nosso temor. Leva-nos para águas cada vez mais profundas no nosso relacionamento com o Senhor, Pai. A gente precisa viver em novidade de vida e a cada dia se encantar, se alegrar, sermos renovados pelo Senhor. Então nós estamos pedindo aqui, Senhor, como irmãos, como igreja, como os Teus filhos, encha-nos com o Teu Espírito Santo, Senhor. Encha-nos com a Tua palavra, Senhor. Dá-nos encantamento pela Tua palavra, sede, vontade de conhecê-la, Senhor. Cerca-nos com os Teus profetas, com gente do Senhor que fale, que traga o Seu recado para a vida da gente, Senhor. Que o Senhor envie sempre alguém que nos mostre onde estamos caindo e nos ajude, Senhor, a caminharmos sempre perto do Senhor, na Tua direção, Senhor. Como a gente está falando aqui de restauração, Senhor, examina, Senhor, os nossos relacionamentos, os nossos casamentos, a nossa saúde física, Senhor, a nossa saúde material, Senhor, restaura a Tua igreja, Senhor, visita o Teu povo nesse momento, Senhor, opera o Teu milagre na vida da gente, Senhor. Queremos viver para a Tua honra e glória, por isso oramos em nome de Jesus. Amém, amém.